Olá a todos, como é que vocês estão? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 23 de março, é domingo, estamos aqui em Santos. Não foi possível colocar vídeos sábado e sexta-feira, então hoje eu estou tirando o atraso. Peço desculpas aí aos nossos seguidores, mas vocês não vão ficar sem vídeos. Aliás, hoje o tema interessante é um assunto mesmo, geopolítica na veia. Boa parte dele baseado aí nas entrevistas, nas últimas entrevistas do grande geopolítico mexicano Alfredo Jalife. Veja, então vamos falar aí sobre este embate que está remodelando a economia e a geopolítica global. Veja, hoje nós temos um choque entre dois mundos, hein? Veja, de um lado podemos dizer que temos aí o Trump, J.D. Vance e Elon Musk, vamos dizer, defensores de uma economia petroleira, né, tangível, baseada em matérias-primas, energia, produção. Eles querem trazer isso de volta para os Estados Unidos e fazer os Estados Unidos grande novamente. Não é essa a fala preferencial do presidente atual dos Estados Unidos? Veja, e do outro lado, nós temos aí um establishment financeiro, né, desde Waterloo, né, a Batalha de Waterloo, onde houve a grande virada, quando Napoleão perdeu a guerra, a Europa perdeu, o Reino Unido passou a dar as cartas, a dinastia bancária Rothschild apossou-se do sistema bancário central da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Bom, então nós temos aí um establishment financeiro globalista, né? Então, que é o outro polo. Então nós temos dois polos aí, melhor representados aí, a grosso modo, pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Esse outro modo, esse establishment financeiro que se consolida desde Waterloo, veja, ele controla os mercados especulativos, né, e a bolha financeira. E ao que tudo indica, ele estaria prestes a explodir. Mas o que realmente está em jogo? Veja, o que está em jogo é a ascensão dos BRICS+, né, dos BRICS Plus, é a crise do dólar, é esse misterioso ouro da Reserva Federal, que o Elon Musk disse que vai mostrar para todo mundo o ouro do Fort Knox. Será que realmente existe este ouro? E será que os Estados Unidos vai lastrear novamente a sua moeda volátil, o dólar, no ouro? Eu acho que não, hein? Ou estamos diante de um maior esquema financeiro da história e do embate entre dois grupos, né? Então vamos lá, por que o Trump enfrenta uma avalanche de ações contra ele? Veja, o Trump enfrenta agora uma oposição crescente. Aliás, isso já foi previsto, hein, pelo comandante Robson lá nos canais coligados do Arte da Guerra. Ele falou que a oposição ao Trump ia crescer. Vários analistas têm dito isso. Por quê? Porque o Trump representa um jogo que é completamente oposto ao do establishment globalista. Na verdade, assim, ele não é completamente oposto. Eles têm pontos de contato e pontos de aversão, né? Como os polos de uma ilha, de uma pilha, né? Algumas coisas atraem, outras repelem. Mas assim, o Trump, ele está aí com a tal da Agenda 2025. Veja, o establishment lá globalista, ele fala da Agenda 2030, não é assim? E uma política econômica que especulativa, né, que dominou o Ocidente desde pelo menos 1971, quando você teve lá o petrodólar, né? Então, assim, o Trump, ele representa um tipo de poder e de governo no mundo que busca restaurar uma economia baseada em produção, né, em matérias-primas, em trabalho. Ele quer trazer isso de volta para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos se tornou um país extremamente manipulado por forças externas, inclusive por forças aí do grupo do Rothschild, do grupo do George Soros, da Bloomberg e tudo mais. Ou seja, os seus inimigos políticos é que controlam as finanças especulativas dentro do teu país e você quer melhorar essa situação, né? Então, assim, então o mundo está numa fase de transição para uma nova ordem mundial que não significa a unipolaridade, o excepcionalismo americano, pelo contrário, a nova ordem mundial justamente não é isso daí, né? Então aí você tem esse Trump alinhado com o Elon Musk e J.D. Vance, que é o vice, né, que representa essa facção que desafia o domínio financeiro dos grandes bancos privados e fundos de investimento, né? Então você tem lá também o BlackRock,
o grupo Rothschild, o grupo do Jorge Soros. Esses grupos não querem perder o controle do sistema financeiro global. Então eles passam a atacar o Trump constantemente, até porque eles detêm boa parte da mídia globalista, né, da mídia mainstream. Né? Bom, segundo ponto aí, quais são as duas características principais do Trump? Veja, aqui eu trago um ponto importante, porque o professor Jalif, ele é um neurocirurgião, um neurocientista, ele é um neurologista, além de ser um analista de geopolítica. Então ele pode analisar a mente do Donald Trump. Veja, ele diz o seguinte, que ele tem dois aspectos, resistência, ele é um cara resistente, e ele tem sorte, né? Veja, então veja aí o elemento do destino. Veja, ele sobreviveu a atentados. Segundo o próprio Trump, ele foi salvo por Deus. Entra um elemento cristão aí também, né? Isso fortaleceu e mudou a sua postura política, criando o que ele mesmo chama de Trump 2.0. Veja, ele é muito mais determinado e muito mais combativo neste momento. Ele goza de apoio político, né? Segundo ponto, veja, uma outra característica do Trump. O Trump é um parvo, ele é um bobalhão? Não, ele tem uma compreensão das coisas. Veja, é um ponto que ele enfatizou também. Veja, ele estudou na Wharton School of Economics, né? Então ele entende um pouco, né? É de se esperar que ele entenda um tanto do que é a economia real, né? E não a economia especulativa. A economia real, pessoal, é trabalho, produção, matérias-primas, energia, mão de obra qualificada. Isso tem que estar, na visão do Trump, tem que estar à frente da economia especulativa, financeirista, rentista, neoliberal, que dominou os Estados Unidos nas últimas décadas. Então ele quer virar o jogo, ele quer reverter, né? Então esse é um ponto importante. Veja, o Trump sabe que o BRICS Plus superou o PIB do G7 e reconhece que a desdolarização é um perigo maior do que uma guerra mundial, né? Por isso ele busca negociações com Vladimir Putin para evitar um colapso dos Estados Unidos. Sim, porque os Estados Unidos estão perdendo a Ucrânia de vez, né? Então ele precisa se mover rapidamente. Terceiro ponto, que é o projeto 2025 que eu citei há pouco. Por que esse projeto 2025 do governo do Trump colide com a Agenda 2030, lá do Fórum Econômico Mundial, de Davos, dos globalistas? Veja, o projeto 2025 é um plano de governo do Trump para transformar os Estados Unidos em um país nacionalista cristão, baseado em produção interna e forte independência energética. Então ele colide diretamente com a Agenda 2030, que promove globalização, energia renovável, agenda verde, o chamado woke capitalismo, né? Veja, essa Agenda 2030 ela já fracassou, especialmente na Alemanha e nos Estados Unidos. O Trump ele quer reverter esse modelo. Veja essa sigla aí, EPA, Agência de Proteção Ambiental. Veja, ele já eliminou muitas políticas ambientais radicais, indicando uma mudança aí de direção, né? Quarto ponto, veja, quem são os grupos em conflito na geopolítica atual? Pessoal, atentem a esta parte do nosso vídeo. Veja, quem são os grupos em conflito na geopolítica atual? Primeiro, o grupo do Trump, né? A economia tangível, real, né? Então você tem lá o Donald Trump, o J.D. Vance, que é vice-presidente dos Estados Unidos e que é ligado a grupos cristãos conservadores, né? O Elon Musk, que é um magnata tecnológico, que é contra o globalismo, setores industriais e energéticos, principalmente dentro, mas também no entorno dos Estados Unidos, né? Por exemplo, no Canadá, no México, na Groenlândia, setores que lidam com petróleo, com gás, com metais, com mineração, com terras raras, etc. Bom, e agora vamos ver o seguinte, olha, qual é o grupo que está em conflito com este que eu citei agora, né? Veja, é o grupo financeiro globalista, vamos dizer, a economia especulativa. Então você tem a banca Rothschild, veja, banca financeira que se consolidou em Londres, mas não só em Londres, mas principalmente em Londres, que é a casa Rothschild, né? Desde Waterloo, quando eles especularam e se apossaram das principais ações e papéis do Reino Unido. BlackRock, o maior fundo de ativos, de gestão de ativos do mundo, que é liderado por um Jazor, o Larry Fink. O George Soros,
que é um investidor e financiador de movimentos progressistas ou ditos de esquerda pelo mundo, a Bloomberg, que é um setor financeiro e midiático, e o Fórum Econômico Mundial de Davos, que aliás foi fundado por Henry Kissinger, né, que era o braço direito lá na época dos Rockefeller, né? Bom, então esses grupos controlam o sistema financeiro global há séculos. Veja, mas agora eles estão sendo desafiados pelo BRICS Plus, que busca substituir o dólar como moeda de reserva mundial. Veja, um outro ponto que eu citei lá no começo do vídeo, a questão do ouro da Reserva Federal. Veja, esse ouro existe. É uma questão em aberto. Veja, o Trump e o Musk pediram uma auditoria para verificar se o ouro da Reserva Federal e do Fort Knox realmente existem, né? Existe o ouro, né? O ex-congressista o Ron Paul e seu filho Rand Paul, que é senador por Kentucky, exigem que seja verificado, porque isso gera muito rumor, né, de que o ouro não está lá. E se o ouro não estiver lá? Bom, isso poderia causar um colapso financeiro global, né? Os países vão ficar loucos com os Estados Unidos. Esse medo explica por que o ouro está se valorizando tanto e por que o Reino Unido está transferindo ouro para Nova York. Está havendo transferências gigantes de ouro aí debaixo das nossas barbas, né? Outro ponto, veja, o mundo está, agora já numa análise, veja, o mundo está realmente em transição para uma nova ordem mundial? Sim. O mundo saiu da ordem mundial unipolar, dominada pelos Estados Unidos desde 1989, com a queda da União Soviética, é que se começou a falar em mundo unipolar, liderado pelo liberalismo excepcionalista norte-americano, estadunidense. Então o mundo está entrando em um sistema multipolar, sobretudo tripolar, liderado pelo BRICS Plus. Já fiz vários vídeos sobre o mundo tripolar, que seria Estados Unidos, China e Rússia. Veja, a queda do Lehman Brothers, lá em 2008, durante a crise imobiliária, mostrou que o modelo financeiro especulativo do Ocidente estava chegando ao seu limite. A tentativa de manter essa estrutura, né, levou a uma hiperexpansão do dólar. Mas isso agora está sendo desafiado pela Rússia, pela China e pelos aliados estratégicos de Rússia e China. Então, o Trump reconhece esse risco, né? Por isso é que ele busca formas de negociar, né, com o próprio BRICS. Por exemplo, ele busca negociar com Putin. O Partido Democrata, por outro lado, ele vai insistir em confrontos militares desgastantes, que podem levar a uma terceira guerra mundial. Então, a probabilidade de guerra mundial ela é menor com o Trump, né? Talvez, né? Não vamos afirmar isso, mas é o que parece. O que acontece se o Trump vencer, né, nas suas políticas e tentar reverter o sistema globalista? Sistema globalista esse que será ou que seria dominado, em última análise, pela China. Não está claro se o Trump conseguirá desmontar o sistema globalista em 4 anos. Aliás, não está claro mesmo, né? O grupo de Davos e dos banqueiros privados que ainda controlam o sistema financeiro global, né, leia-se FMI, Banco Mundial, por aí vai, né, tem aliados poderosos na Europa. Por exemplo, o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o governo do Canadá. Mesmo que o Trump tenha o apoio militar, né, e leia-se apoio nuclear, né, dos Estados Unidos, ele não controla completamente as finanças. A luta entre os dois blocos será intensa e pode determinar o futuro do sistema econômico mundial e o futuro do próprio capitalismo. Então veja, terminando a análise de hoje, né, lançando aí a luz no fim do túnel. Chegou até aqui, pessoal, já dá o like no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal, faça um comentário, vamos mexer com esse algoritmo aí, vamos tentar fazer crescer esse canal, hein? Vamos mergulhar no cenário econômico e geopolítico aí da chamada Trumponomics, né? Política econômica de Donald Trump, né, que é falado aí sugestivamente como Trumponomics. A Trumponomics enfrenta ventos tempestuosos. Veja, os Estados Unidos sob Trump têm lidado aí com gastos públicos exorbitantes, né? Só que a renda do país encolhe. Então você veja, há muitas ações, por exemplo, do Doge, né, do Musk, para tentar fazer um controle fiscal, fechar várias torneiras de gastos globais dos Estados Unidos. No entanto, não se iludam. Ele vai cortar por um lado e vai gastar por o outro.
Quer dizer, então não adianta você estancar uma sangria e abrir outra e começar a investir em pessoas, digamos, de sua maior confiança, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, você fecha os gastos, você tenta diminuir a inflação, você controla os juros, você faz lá o ajuste fiscal, né? Fecha as torneiras todas, limita o gigantismo, a elefantice do Estado, mas você começa também a gastar esse dinheiro que você recolhe, você começa a gastar em outras vertentes aí favoráveis a você. Então, assim, eu também acho que isso daí é um risco, né? Veja, para piorar essa questão dos gastos públicos exorbitantes, por exemplo, para você deslocar milhões de imigrantes ilegais, e agora ele diz que vai deslocar legais também, imigrantes legais. Já tem um decreto lá, 530 mil imigrantes legais que podem perder a cidadania norte-americana e serem simplesmente mandados embora dos Estados Unidos, né? Bom, então você veja, é muito gasto para você afastar esse pessoal, é muito gasto para você trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, é muito gasto, são gastos exorbitantes. Bom, para piorar essa situação, veja a Tesla. A Tesla é um símbolo da inovação americana. Para vocês terem uma ideia, como um exemplo, veja, as ações da Tesla despencaram 50% na bolsa, enquanto que a chinesa BYD, sua concorrente no mercado de veículos elétricos, rouba a cena com uma tecnologia impressionante. Veja, carros que carregam sua bateria em apenas 5 minutos. Quer dizer, é mais rápido do que você pôr combustível no teu carro, hein? Você carregar um BYD hoje, um carro elétrico. Sem dizer que já tem uma nova geração aí que dirige sozinha por GPS, por radar e tudo mais. Então, veja, o embate entre o Ocidente e o Oriente vai se intensificando. Veja, nesse contexto aí de uma possível recessão do capitalismo, ou de uma pré-recessão, ou de uma proto-recessão, um termo que o professor Alfredo Jalif trouxe, termo que designa uma economia que patina, né? Proto-recessão, antes da recessão para valer, mas que ainda não mergulhou de vez na recessão, na crise. Veja, o Trump trouxe uma novidade bombástica aí, anteontem, 22 de março. Os Emirados Árabes Unidos, ou EAU, país formado por 7 emirados, veja, sendo Abu Dhabi a capital e Dubai a cidade mais populosa e fantástica, né? Veja, anunciaram um investimento colossal, né? Da ordem de 1,4 trilhão de dólares, né? Isso mesmo, trilhões, ao longo de 10 anos. Então, esse dinheiro iria ou vai irrigar setores estratégicos, como inteligência artificial, semicondutores, energia, né? Com destaque, claro, para o petróleo, já que Trump é um petroleiro, é um homem do petróleo, né? E, naturalmente, manufatura, trazer e fomentar as manufaturas dentro dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia do tamanho, né, desse negócio, veja, os EAU, os Emirados Árabes Unidos, veja, eles ocupam uma área assim que é menor do que o estado de Jalisco, no México. Uma área de 83 mil quilômetros quadrados, né? Quer dizer, os Emirados Árabes são uma potência petroleira, apesar de ser pequenininho. Veja, o ouro negro, o petróleo é o coração do seu PIB, que ultrapassa 500 bilhões de dólares. Veja, esse paizinho, né, que é comandado por sheiks árabes, garante uma das maiores rendas per capita do planeta. É esse petróleo que parece ser a base da chamada Trumponomics 2.0. Então o Trump está apostando em 3 pilares aí: o petróleo, né, um influxo maciço de investimentos estrangeiros, por exemplo, dos Emirados, e em troca, né, ele oferece o que? A proteção, né? É uma coisa mafiosa, ó, eu te dou proteção, né? Ó, a oferta do poderoso guarda-chuva militar e nuclear dos Estados Unidos. É uma espécie de pacto, ó, vocês investem nos Estados Unidos e nós te protegemos, né? Talvez protejam-nos dos ETs, né? Bom, o enredo fica ainda mais interessante. Os Emirados Árabes Unidos recentemente aderiram ao BRICS Plus. Estão vendo o jogo? Bloco formado pela, como vocês sabem, China, Rússia, Brasil, Índia, África do Sul e outros países emergentes. Movimento que foi selado aí na 16ª cúpula do grupo, realizada em Kazan, na Rússia. Fizemos vários vídeos sobre esse tema, né? E aqui entra um detalhe curioso. A Rússia também é uma gigante do petróleo. Veja, será que estamos vendo nascer um condomínio russo-americano no tabuleiro global? No Oriente Médio, uma região que parece um vulcão prestes a entrar em erupção, né? Então essa parceria levanta sobrancelhas, né?
Então, os Emirados, aí, apesar de serem um país pequeno, lá no instável Golfo Pérsico, têm jogado suas fichas com maestria, hein? Administram seus investimentos com inteligência, mas sabem que precisam de proteção, né? E aí que entra a base aérea de Al-Dhafra, localizada a 32 quilômetros ao sul de Abu Dhabi e a 135 quilômetros de Dubai. Essa presença militar dos Estados Unidos é o escudo que permite aos Emirados sonhar mais alto. E tem mais, há poucos dias, Vladimir Putin, o homem forte da Rússia, pediu aos industriais russos que priorizassem o BRICS Plus. Segundo Putin, é lá que está o futuro, né? O crescimento, muito mais do que na Europa, que está estagnada. Isso reforça uma tese intrigante. Estaríamos assistindo ao surgimento de um condomínio Estados Unidos e Rússia, Índia e China? Talvez um mundo aí quadripolar? O conceito já foi ventilado no passado pelo ex-primeiro-ministro russo Yevgeny Primakov. Tem um vídeo sobre o Primakov aqui no canal, hein? Veja, ganha força no mundo onde as alianças tradicionais estão sendo redesenhadas. Então vocês podem fazer uma ideia de para onde que está indo o nosso mundo. Bom, hoje não vou tratar de política nacional, vou ficando por aqui, já está de bom tamanho, 21 minutos. Agradeço aí a sua atenção ao nosso vídeo, obrigado pela sua presença, agradeço a todos os nossos seguidores, o canal focado em língua portuguesa, análise geopolítica e trazendo aí os assuntos mais prementes e urgentes do mundo que nós vivemos. Pessoal, obrigado a todos, vamos ficando por aqui, canal Luz no Fim do Túnel, conto com a sua colaboração, até a próxima e fiquem com Deus.